Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero muito que sim, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E se você ainda não for inscrito, já peço para você se inscrever e ativar o sininho de notificações. E o vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês esse maravilhoso bolo, a pronta entrega que eu faço para vender. Vou mostrar a massa, o recheio, a montagem e a decoração. É um vídeo bem completo, então já peço para você assistir o vídeo até o final, pois vale super a pena. Então, para começar, vou começar aqui a fazer a massa desse bolinho. Vou colocando aqui os ovos, vou quebrando separadamente, tá? Para não correr o risco de vir algum ovo que seja estragado. Então, eu vou quebrando separadamente e vou transferindo aqui para o bol da batedeira. Vou usar 6 ovos nessa receitinha. Agora eu vou começar a separar as claras das gemas. Então, com a mão mesmo, eu vou pegando aqui as gemas e vou transferindo aqui para a minha peneira, tá? É muito importante, tem que peneirar aqui as gemas para não correr o risco da sua massa ficar com cheiro de ovo. Agora é só peneirar bem aqui num potinho. Vou reservar aqui as gemas e já vou colocar para bater as claras. Vou colocar aqui na velocidade 4, tá bom? Não tão baixo, mas também não tão alto. E vou deixar batendo aqui até um ponto de neve. Vou mostrar para vocês tudo certinho. E aqui já chegou no ponto, ó, já desgruda das laterais e fica nesse efeito tipo neve. Então agora eu já vou acrescentar o açúcar. Eu estou usando aqui 1,5 xícaras de açúcar refinado e eu vou acrescentando aqui nas laterais do bol da batedeira e deixar misturar bem. E já vou acrescentando as gemas em seguida. Também vou colocando aqui pelas laterais. E agora eu vou deixar essa misturinha aqui bater por mais ou menos uns 3 minutinhos, só para tudo se misturar por completo e não correr o risco de ficar com nenhum cheirinho de ovo. Agora, com a batedeira ainda ligada, eu vou acrescentar aqui 1 xícara de água em temperatura ambiente e já vou logo desligando em seguida, só deixei tudo misturar por completo. Aqui eu tenho 2 xícaras de farinha de trigo e eu vou peneirando de pouquinho em pouquinho, tá bom? E vou misturando com o fouet delicadamente, pois eu quero uma massa bem leve. A cliente queria uma massa bem leve, uma massa bem fofinha. Então eu vou misturando de cima para baixo delicadamente e vou acrescentando a farinha de trigo aos poucos. E para quem quiser acompanhar o meu trabalho no Facebook e no Instagram, eu vou deixar aqui no vídeo e na descrição os links, tá bom? Para quem quiser lá acompanhar o meu trabalho, vão ser todos muito bem-vindos. E aqui já misturei tudo muito bem, agora eu vou acrescentar uma tampinha de fermento em pó e vou dar uma leve misturadinha só para tudo se misturar por completo. Vou mostrar aqui pra vocês, ó, fica uma massa super arada, essa massa vai ficar super fofinha, tá bom? O diâmetro da forma eu vou deixar aqui na descrição certinho. E eu vou acrescentar aqui a massa em toda a forma.
O meu forno já está ligado, pré-aquecido a 180 graus, e ela vai ficar mais ou menos aí por uns 40 a 50 minutos. Então, bora preparar o recheio. Aqui eu tenho 3 cremes de leite, 3 leite condensado e o leite ninho. O recheio vai ser de leite ninho com morango, então já vou começar acrescentando aqui as caixinhas de leite condensado na panela. Estou usando leite condensado Piracanjuba, foi a primeira vez que eu usei essa marca e eu gostei bastante, o ponto super fica muito bom e o recheio fica maravilhoso, eu gostei bastante dessa marca. Acrescentei as 3 caixinhas de leite condensado, agora eu vou colocar aqui as colheres de leite ninho, vou colocar no total 6 colheres. E vou misturar muito bem, tá? O leite condensado aqui com o leite ninho. É muito importante fazer isso para que não fique nenhum gruminho, nenhuma bolinha de leite ninho. E o recheio fica muito gostoso, fica super cremoso e fica super brilhoso. Então vale super a pena misturar assim como eu estou fazendo. Agora eu vou acrescentar as 3 caixinhas de creme de leite. E vou dar uma boa misturadinha antes de ligar o fogo. Prontinho, já liguei o meu forno aqui, eu uso o fogo de médio para alto, tá bom? Mexendo sem parar, com muito cuidado para não queimar o seu recheio, principalmente os recheios brancos de leite ninho. Eu vou deixar o vídeo correndo bem rápido, tá bom? Porque essa quantidade de leite condensado demora aí de 30 a 40 minutos mexendo. Então eu vou cortando também aqui o vídeo, deixando só algumas partes para vocês terem uma noção de como foi o passo a passo desse recheio. E se você já está gostando deste vídeo, já deixa aí o seu like para ajudar aqui no canal. Se inscreva se você ainda não for inscrito e ative o sininho de notificações para ficar por dentro de todos os vídeos. Aqui o recheio levantou uma boa fervura, olha, ele levantou bastante. E depois ele vai diminuindo, ele vai reduzindo, tá? É que já está quase bom aqui o nosso recheio. Esse ponto é ideal para você colocar em cima do bolo, naqueles bolos vulcões, com caldas e tal, que ele não está tão grosso, mas também não está tão fino. E aqui o recheio já deu uma boa engrossada, ó, dá pra perceber até a tonalidade que mudou, né? Ficou um pouco bem mais escuro. E eu vou jogando aqui em cima do recheio, ó, já tá formando aqueles montinhos, né? Que é quando o recheio já está bom. É um recheio que não pode ficar tão duro também, pois o leitinho já ajuda bastante na consistência. Então ele já está perfeito. Já consigo ver o fundo da panela quando eu passo com a espátula. E já jogo em cima do leite condensado, ele forma os gruminhos, forma os montinhos. Então está perfeito, eu vou desligar aqui o forno e vou transferir para um refratário. E a massa já ficou pronta, foi o tempo de eu cozinhar o recheio, ó, ela ficou super fofinha, bem douradinha, ficou mais ou menos uns 50 minutos. E agora eu vou deixar a massa e o recheio descansando um pouquinho, tá bom? Aqui em temperatura ambiente mesmo, para começar a montagem. Já desenformei aqui a massa, ó, e vou mostrar pra vocês que ela fica super fofinha, fica muito boa, essa massa é muito gostosa. E agora eu vou cortar as 3 camadas de massa, cortei mais ou menos um dedo de cada, tá? O mais parecido possível. E vou começar aqui a cortando
E vou deixando aqui separadamente, ó, ela fica super fofinha, dá pra perceber aí no vídeo, né? Que dá até uma boa esfarelada. Ela está super fofinha, super macia, super levinha. E já tem aqui as 3 camadas. Eu vou usar aqui uma caixinha de morango, então eu já higienizei o morango. E aqui eu já estou cortando ele, vou cortando assim em rodelas, eu prefiro fazer assim, tá bom? Mas aí fica a critério, vocês podem fazer como vocês preferirem. Prontinho, morangos cortados, agora eu vou colocar aqui aquele saquinho plástico na forma, estou utilizando aqui a mesma forma que eu assei. Dividi o saquinho plástico ao meio e vou colocando aqui assim, ó, pra ficar tudo bem certinho, pra cobrir todo o bolo. E vou colocar aqui a primeira camada de massa, vou arrumando bem aqui o saquinho pra ficar tudo bem ajustado. Aqui eu tenho a minha caldinha, eu coloco 2 dedos de leite condensado e completo com água, tá bom? E aqui eu vou passar apenas uma vez só nessa massa, porque ela já está super fofinha e por conta que vai os morangos, né? Então não tem necessidade de molhar muito. Aqui está o recheio, ó, super cremoso, só deixei ele em temperatura ambiente, ó, e ele ficou assim, super cremoso, muito gostoso mesmo. Vou dividir aqui no meio para mim colocar essa metade numa camada e a outra metade em outra camada, tá bom? Então agora o morango, eu quero mostrar aqui pra vocês como eu faço. Eu gosto de fazer com aquela camadinha de contenção, porque bolos com morango a gente corre muito risco do morango soltar muita água e acaba que estraga aí a decoração do bolo. Então eu não gosto de correr esse risco, eu vou colocando os morangos assim, ó, deixando um dedo em toda a lateral pra mim colocar a contenção do recheio, tá bom? Então eu vou colocando o morango aqui só nessa parte de dentro. E agora eu vou pegando aqui o recheio, ó, de pouquinho em pouquinho e vou colocando aqui primeiramente aqui nessa lateral que eu deixei sobrando. E eu vou completando aqui em toda a lateral com o recheio, tá bom? Essa vai ser a contenção. Se vocês preferirem, também pode colocar num saco, numa manga de confeitar, né? E fazendo também a contenção, que dá super certo, tá bom? Eu mudei aqui o ângulo da câmera pra ver se dá pra vocês verem melhor. Eu vou colocando bem pouquinho recheio mesmo, tá? Mas só pra não correr o risco de vazar. E fica muito bom assim. Eu gostei bastante desse jeitinho, então eu só estou usando assim ultimamente. E já vou acrescentando aqui agora o resto do recheio em cima de todo o morango. Coloquei toda a metade daquele recheio, então agora eu vou espalhar bem com a colher. Vou espalhando tudo bem direitinho para que fique tudo bem nivelado, para quando cortar também ficar uma fatia super bonita. Vou colocar aqui a outra camada de massa, vou apertando bem para ficar bem ajustado com o recheio de baixo. E vou molhar com a caldinha novamente, só vou dar uma leve passada. E eu vou fazer do mesmo jeitinho, tá? Vou fazer com morango nas 2 camadas, vou deixar o espacinho para fazer a contenção. E vou espalhando o morango aqui na parte do meio. Agora eu vou acrescentar aqui a outra metade do recheio, vou colocando aqui de pouquinho nas laterais para fazer a contenção. E vou espalhar aqui agora o resto do recheio que sobrou na parte de cima dos morangos.
Prontinho, eu vou espalhar bem agora o recheio. Ele fica um recheio super cremoso, ó, dá pra perceber, dá pra espalhar super tranquilamente. Agora eu vou acrescentar aqui a última camada de massa, vou apertando bem para ela se juntar com o recheio de baixo. E aqui tem a caldinha, vou molhar aqui levemente e está super pronto. Eu vou tampar bem aqui para levar para a geladeira, eu vou colocar mais um saquinho por cima e vou deixar lá na geladeira por mais ou menos umas 4 horas, tá? Aqui eu já vou bater o chantilly, eu estou usando o chantilly norcal. Coloquei uma quantidade a olho mesmo, aí a quantidade deu certinho para decorar esse bolo. E vou bater aqui em velocidade média até que chegue o ponto desejado. Eu deixei esse chantilly no freezer umas 2 horas antes de bater. E ele já estava na geladeira também, então ele tem que estar bem gelado mesmo. Para que ele esteja num ponto bem, para ficar bem cremoso, ficar bem lisinho. E esse chantilly local também a gente não tem muito trabalho para bater ele, né? Eu acho que ele é super bom, então eu sempre uso ele. E aqui já chegou no ponto, ó, já começou a desgrudar totalmente aqui das laterais. Então eu já vou desligar. E vou dar uma boa mexida aqui com um pouquinho de água bem gelada, só para ficar bem lisinho, né? Porque a gente vai trabalhar com bico, então eu quero o chantilly bem lisinho. Aqui está o bolo, eu vou transferir aqui para o patinho que eu vou usar, aqui em cima da bailarina. E vou tirar a forma aqui bem devagarzinho, ela sai super rapidinha, ó. Vou tirar aqui o saquinho plástico. E olha que maravilha, não dá pra ver nenhum moranguinho, né, gente? Então, por isso que é muito importante fazer essa contenção. Vou começar aqui a aplicar o chantilly, vou fazer o enquadramento aqui do bolo. Então, eu vou passar chantilly em todo o bolinho, vou passar uma camada fininha mesmo, tá? Esses bolos eu costumo fazer sob encomenda, que são os bolos que servem de 25 a 30 fatias. Então, eu gosto de fazer sob encomenda e usar pronta entrega que eu faço assim todos os dias para vender na forma 15 por 10. Então, se vocês quiserem que eu traga fazendo esses bolinhos também, deixe aqui nos comentários que eu venho mostrando para vocês como que eu faço. Agora, com o bico folha, eu vou fazendo aqui em toda a lateral. É um bico muito facinho de ser utilizado, né? E não gasta muito chantilly, então já é outra coisa que é muito boa. Então eu sempre faço esses bolinhos à pronta entrega nas laterais com esse bico folha. É o bico 113 da Wilton. Esse bico é super facinho, sem mistério nenhum, é só ir apertando e subindo pra cima que já vai sair o próprio efeito no bico. Prontinho, agora eu vou passar aqui a espátula na parte de cima para arrumar, né? E tirar esse excesso de chantilly. Já vou dar uma boa alisadinha aqui na parte de cima para vir com o outro bico. Agora com o bico 20 da Maga, eu vou fazendo aqui esse efeitinho de zigue-zague, tá? Vou fazendo uma voltinha para um lado, uma voltinha para o outro, super facinho. E na parte de baixo eu vou fazer aqui umas conchinhas também com o mesmo bico. Então fica uma decoração super facinho, uma decoração que não gasta muito chantilly e é uma decoração muito boa para iniciantes. Agora aqui na parte de cima eu vou jogar granulado. A decoração aqui é totalmente opcional, tá bom? Eu tô mostrando pra vocês como eu faço a decoração dos meus bolinhos à pronta entrega. E é uma decoração que fica muito linda. Quando o pessoal quer o bolo também em rosa, em azul, eu também faço, tá bom? Mas sempre faço assim em branco e na massa de chocolate, no chantilly de chocolate também. Conforme a noite foi caindo, a imagem não ficou muito boa, né? Ficou meio escuro, mas espero que vocês consigam entender aí. Aqui eu vou colocar alguns moranguinhos na parte de cima.
E fiz uma receita à parte de brigadeiros, tá? Uma lata de leite condensado e uma lata de creme de leite. E tô colocando aqui no meio, ó, enrolei alguns brigadeiros e tô colocando aqui. Coloquei ao todo 14 brigadeiros, então fica um bolo muito gostoso. Um bolo de comer com os olhos, um bolo que chama muita atenção. Os clientes elogiam bastante, porque quem não gosta, né, de um bolo assim, bem recheado e com bastante guloseimas na parte de cima. E assim ficou o resultado, ó, agora dá pra ver bem de pertinho. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Esses bolinhos eu vendo de R$100 a R$120, sai bastante. Gosto de fazer por encomenda. E também tem os bolinhos à pronta entrega que eu vendo todos os dias, tá? Eu tenho todos os dias alguns sabores. Então, se vocês quiserem aprender, deixa aqui nos comentários que eu vou vir trazendo pra vocês, tá bom? Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa muito like aqui, tá bom? Se inscreva no canal e ative o sininho de notificações. Um grande beijo, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.